Oi, gente, eu já estou prontinha aqui com a minha xícara de chá e com a minha pilha de livros para a gente conversar sobre as minhas últimas leituras. Tem não ficção, tem clássico, tem aventura contemporânea e um livro de uma escritora local que mexeu muito comigo. Eu queria muito dividir isso com vocês. Vamos lá? O meu nome é Vanessa e esse daqui é um lugar, é um momento para a gente conversar sobre as nossas leituras, sobre como elas mexeram com a gente, sobre o que a gente gostaria de ler no futuro, né? Tem algumas dicas aqui que talvez sejam interessantes para vocês. Eu estou aqui então com os meus últimos livros lidos e eu vou mostrar para vocês sem uma ordem. Eu li esses livros em março e também li alguma coisa agora em abril. Abril foi um mês um pouco atípico por aqui, eu expliquei para vocês no meu último vídeo porque que eu fiquei um pouquinho afastada, então se vocês quiserem saber, convido-os a assistir o meu último vídeo aqui no canal. E já vamos começar com um que eu achei assim dilacerante. Acho que essa é uma palavra que reproduz bem o que esse livro causou em mim. As Boas Mulheres da China, da jornalista Xin Han. Essa jornalista entrevistou mulheres chinesas de várias idades entre os anos de 1989 e 1997, e aqui a gente tem a coletânea dessas entrevistas. Então é um livro de não ficção contando histórias reais de mulheres que viveram na China sob um regime totalitário, sob um regime abusivo e esmagador para todas as mulheres. E aqui então a gente acompanha os relatos de coisas terríveis que aconteceram com mulheres, desde falta de afeto por parte da família, abandonos, até abusos dentro de casa, coisas que acontecem ainda hoje em todo o mundo, na verdade, mas aqui os relatos dessas mulheres, eles são sempre permeados de uma certa aceitação pelas coisas que aconteciam, porque era imposto à mulher que aquilo acontecesse. Até o próprio governo concordava e fomentava abusos, maus tratos, castigos. Então, se você quer ler um livro que traz uma parte importante da história da China e das mulheres, esse daqui é um ótimo livro. Você vai ter aqui relatos muito tristes, porém reais. Então eu entendo que é um livro necessário para a gente entender o que muitas mulheres passaram, qual é a história que elas carregam e o que elas transmitiram, talvez, para outras gerações. Mas é um livro muito difícil de ler, viu? Eu lia um relato por dia ou até dois, porque eles são bem pesados e trazem muitos gatilhos. Eu já falei aqui com vocês sobre gatilhos em alguns livros, vídeos, e o que eu penso sobre eles, mas resumindo, na minha opinião, os gatilhos, gente, eles são coisas mal resolvidas em nós. Então a gente precisa procurar resolver isso para que a gente possa viver melhor, com mais liberdade até, né? Para a gente não se prender a isso. Porém, a, as histórias aqui, elas são tão profundas, tem muito abandono, tem calamidades, inclusive tem uma história de uma mulher que ela está no meio de um dos maiores, ou de um dos terremotos com maior escala que já aconteceram, acho que no mundo até, e a devastação do lugar onde ela mora e a crueldade das outras pessoas para com as mulheres nesses momentos de vulnerabilidade me deixaram assim muito chocada. Então, desde esse tipo de história até crianças e adolescentes que nunca tiveram carinho dos pais e que se apegam a uma mosca, tem um animalzinho de estimação ou um carinho por uma mosca, porque não tiveram outro tipo de afeto. Olha, muito tocante, difícil de ler, mas bem necessário. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, pela coleção Companhia de Bolso, tem aproximadamente 250 páginas. E é isso aí. Vamos para o próximo. O próximo é uma ficção, também um tema bastante pesado. De uma autora romena que eu não conhecia, foi meu primeiro contato, gostei bastante.
também é jornalista, mas, como falei, é uma ficção, tá? Aquele outro é não ficção, esse é ficção, então. O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibolek. Eu já nem vou mais pedir desculpas, porque eu sei que essa pronúncia não deve estar certa, tá? Essa edição aqui é da editora Mundarel. Um livro bem gostoso de manusear, assim, uma brochura bem gostosa de ler. Porém, a história, gente, a história é bastante pesada. Aqui a gente vai ter um adolescente e a mãe. A gente não sabe o nome da mãe em nenhum momento. E esse adolescente, a gente sabe que ele tem uma doença, que tem. O nome dessa doença tem 16 letras, mas a gente não sabe qual é o nome da doença. E eles acabam tendo que passar um verão juntos numa cidadezinha litorânea na França. E, gente, assim, a relação dessas duas pessoas é terrível. Eles não gostam um do outro. E no começo da história, a mãe vai buscar esse adolescente no internato. Aí a gente fica sabendo pelos olhos dele que a mãe tá ali e que ele abomina que ela tenha ido buscar ele. Eu acho que ele chegou na maioridade, tem que sair. Então a mãe vai buscar ele e negocia com ele esse verão juntos. Então, por conta de uma negociação, ele aceita ir passar esse verão com ela. E aí você vê que a relação deles é péssima. E conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo o porquê, porque tem flashbacks do passado, do porquê que a relação deles é dessa forma. A mãe tem um ressentimento contra esse menino, o menino tem um ressentimento também com relação à mãe por uma situação que aconteceu. E eles cresceram, então, boa parte da vida separados com esse menino nesse internato. E aí, então, eles têm a oportunidade de passar esse verão juntos. E então a gente vê uma relação muito difícil, onde eles se tratam mal, principalmente o filho trata a mãe muito mal. E a gente vai se incomodando muito com isso. É uma leitura que incomoda, porém traz reflexões, porque a gente vai vendo o passado, o que vai acontecendo e fazendo então esse paralelo com o presente. E é muito triste de ver a relação deles, mas por outro lado, a relação vai mudando. O filho acaba se preocupando com a mãe, acaba por uma outra situação que acontece, que eu também não posso contar, eles acabam tendo um certo tipo de entendimento e é muito bonito de se ver ao mesmo tempo em que é muito doloroso, porque você vê que eles perderam um tempo precioso, né? A escrita é muito crua, meio sofrido de ler assim, ao mesmo tempo em que é bonito de ver o florescer dessa relação, que não floresce completamente, mas vale a pena, vale muito a pena. Um drama, né? Um drama que eu não conhecia, assim, a escrita da autora e achei muito bom conhecer. Eu acho que ela teve outros lançamentos, deixa eu ver aqui. O Jardim de Vidro, segundo romance. Se ela tem algum outro além do Jardim de Vidro e desse, eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada porque eu achei que valeu a pena e quero ler mais livros dessa autora romena. E o próximo, gente, é mais uma não ficção. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. O título mais longo de toda a história, da Philippa Perry. Essa edição da Fontanar, mais ou menos 280 páginas. Aqui tem uma fotinho da Philippa Perry, para vocês conhecerem ela. Psicoterapeuta há 20 anos, escritora, colunista da revista inglesa Red e apresentadora de TV e rádio. Também é autora de outros livros, tá? Eu tenho uma filha de 6 anos, para quem não sabe, e eu gosto bastante de ler assuntos sobre maternidade, sobre desenvolvimento pessoal, faço terapia, acho muito importante isso para a gente se conhecer melhor. E esse livro aqui eu estava postergando há um tempo para ler, porque eu achava que ia ser mais do mesmo, mais um livro de autoajuda, né? O desenvolvimento pessoal, eu ficava meio, ai, será mesmo? Enfim. Mas peguei para ler e tive uma boa surpresa. Não concordo com tudo que a autora coloca aqui, isso aqui também não é um manual, tá? De como você viver melhor, enfim, mas traz muitas questões importantes sobre relacionamentos. E mais uma vez, lendo esse livro aqui, eu chego à seguinte conclusão:
a gente precisaria pensar muito bem antes de ter filho. A gente precisaria nos curar de muitas coisas antes de ter filho e nos conhecer muito bem antes de decidir sobre a maternidade ou paternidade, porque, primeiro, a gente vai passar para frente muita coisa que a gente aprendeu. As boas, graças a Deus, e as não tão boas a gente vai passar também. Então, se a gente não trabalhar isso dentro de nós, nós podemos replicar coisas que não são interessantes para os nossos filhos, né? E a gente faz coisas muito no automático e os nossos filhos vão aprender a fazer as coisas que a gente ensina a eles com os nossos exemplos. Então, esse livro aqui fala muito sobre relacionamentos. No final de cada capítulo, ela traz um resuminho bastante interessante com umas dicas práticas que eu gostei muito. Ela fala muito sobre observar as nossas crianças, tratar elas como seres humanos que são, porque embora eles sejam pequenos, eles também têm sentimentos, eles também têm as vontades deles, e ela não fala aqui sobre a gente fazer as vontades, mas sobre respeitar as vontades. E assim como nós gostaríamos que as nossas também fossem respeitadas. Por exemplo, um exemplo clássico, na verdade, que ela traz é sobre uma criança de 4 anos está brincando ali no chão com algum brinquedinho e chegou a hora de sair de casa ou ela precisa sair dali para almoçar. Ela, né, coloca aqui que o ideal seria a gente não ir lá e tirar a criança daquilo ali e falar o seguinte: olha, chegou a hora de fazer tal coisa, vamos, agora, nesse minuto, levanta e vamos. A criança não vai aceitar. E aí, vamos olhar para nós, para as nossas vidas de adultos. A gente está ali assistindo um filme, no meio do filme, ou lendo um livro, ou fazendo alguma atividade que a gente gosta de fazer e a gente tem que parar imediatamente para fazer outra coisa. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai porque chegou a hora de fazer aquilo, ou um compromisso, a gente sabe como é que é. Mas a gente gosta de ser arrancado daquilo ali? Não, a gente gostaria de ficar mais. Nós temos uma certa maturidade para entender isso, as crianças não têm. E cabe a nós ensiná-las. E a forma como a gente vai tratar elas nesse momento, aqui é que tem o replicar os comportamentos e construção de relacionamento. Se você chega para a criança e fala: filho, filha, daqui 5 minutos a gente vai ter que fazer tal coisa, então vai terminando o que você está fazendo, vai guardando, ou daqui 5 minutos a gente tem que ir. É uma forma mais respeitosa de você falar, explicar que vai ter que sair dali a pouco. E depois, claro que você vai voltar lá e vai dizer: ó, já se passaram os 5 minutos, temos que ir. Se a criança reclamar, vamos igual, porque aí você já deu um aviso. Aqui em casa isso funciona super bem. É muito difícil a Sofia, minha filha, ela reclamar depois que a gente dá esse aviso. E eu já colocava em prática essa situação. Mas é uma das coisas que tem aqui, gente, tá? Tem muitas outras. Mas eu volto a dizer essa questão do a gente se conhecer melhor para então ter filhos, porque o que eu vejo da minha prática como mãe também é que a maior dificuldade que eu tenho com a Sofia, na verdade, não é eu lidar com ela, é eu lidar comigo mesma para poder fazer as coisas com ela, porque quando eu estou com pressa, quando eu estou estressado por conta do trabalho, enfim, tudo mais, esses momentos eles são muito mais difíceis de eu lidar com ela. Então, eu preciso entender que eu estou daquele jeito e não que ela não quer fazer uma coisa ou que ela está fazendo algo de propósito para me ferir ou para ser chata comigo em alguma situação. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é isso. Muitas vezes sou eu que estou num sentimento, numa vibe de uma certa situação, e aí chega ela e eu tenho que lidar comigo e com ela. Esse livro também fala sobre a necessidade de frustrações. A gente quer principalmente que os nossos filhos sejam felizes, né? E para que isso aconteça, a gente muitas vezes impede eles de passar por frustrações, porque a gente não quer que eles sofram. Porém, as frustrações são necessárias e quando eles são pequenos, eles não sabem, obviamente, lidar com isso, mas cabe a nós ensiná-los. Aí me diz aí,
Se a gente não sabe lidar com as nossas próprias frustrações, de que forma a gente vai ensinar outras pessoas? Ainda mais pessoas que não têm maturidade a lidar com isso. Então, assim, eu acho um livro muito, muito bom de ler. Tem ensinamentos aqui, desde para quem não é pai, para quem não é mãe, para você entender a sua relação com os seus próprios pais, até para quem quer se preparar para a maternidade, entender um pouco, paternidade, né? Também entender um pouco melhor o que que é isso, embora, gente, não há livro no mundo, não há manual de instruções que te prepare para esse momento. Não custa a gente se conhecer um pouco melhor para quando chegar a hora de você tratar com seu filho, com a sua filha, você saber como você é para você respirar fundo antes de agir. Com algumas ressalvas, porque eu não concordo com tudo que tem aqui, e tudo bem, né? Cabe a gente ter o nosso senso crítico, levar em consideração aquilo que a gente quer para as nossas vidas, mas muitas vezes ler sobre coisas que a gente não concorda também é muito importante, porque faz a gente ampliar o nosso olhar. Porque nem tudo que a gente faz, só porque a gente faz há muito tempo ou aprendeu a fazer de uma certa forma, é certo, né? Ai, gente, tem muita coisa para falar sobre esse livro. Mas enfim, ele é muito, muito bom e eu recomendo sim para quem não é pai, para quem é mãe e para quem quer entender um pouco melhor então sobre os relacionamentos familiares. Vamos para um clássico agora? Ai, que saudade que eu tava de ler esse livro. Então, foi uma releitura. Eu fiz essa releitura, gente, há mais de 10 anos atrás. E o curioso é que eu li este livro porque antes eu vi um filme. Então, foi o filme que me levou a ler o livro e assim, eu não sei de qual eu gosto mais, se do livro ou se do filme. Na verdade, o livro sempre tem uma profundidade maior, né, de expressões de sentimentos das pessoas. Algumas cenas eles têm que cortar, não dá para colocar tudo no filme, então por isso eu prefiro o livro. Mas o filme de 2005 com a Keira Knightley é tão maravilhoso. Eu tô falando de Orgulho e Preconceito, gente, esse clássico espetacular, publicado em 1813, escrito pela Jane Austen, uma autora inglesa maravilhosa. Na verdade, eu vou mostrar os dois que eu li, tá? Porque eu li nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, mas eu também alternei capítulos entre este e vou mostrar para vocês o outro. Vou pegar aqui. Então eu alternei a leitura entre esses dois livros porque eu queria saber a diferença, né, das traduções, enfim, e eu achei que valia bastante a pena. Essa edição aqui saiu pela Dark Side, tá? É uma edição linda também. Vou mostrar essa aqui primeiro, tá? Então, Clube de Literatura Clássica. Opa! Opa! Ele vem com marcador, lindo. Aqui vem com uma ilustração da Jane Austen e uma frase do livro, aliás, a primeira frase. É uma verdade universalmente aceita que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa. Ai, meu Deus! Cada situação no seu tempo, né? Para hoje, isso obviamente que não cabe, mas para a época em que esse livro foi escrito, cabe, mas eu tenho uma ressalva. A Jane Austen escreveu esse livro aqui, gente, e ele é recheado de ironias. Inclusive, esta frase aqui, só que na época isso cabia, tá? Eu já vou explicar melhor. E aí, a última coisa que vem aqui no Clube de Literatura Clássica é uma pequena sinopse do próprio livro, porque aqui não vem a sinopse, tá? Ele vem assim. Aí eu vou mostrar aqui dentro para vocês bem rapidinho também, como que é a edição. A diagramação é ótima, eu gostei bastante de ler nessa edição. Eu vou mostrar aqui que tem umas ilustrações, tá? Algumas ao longo do livro. Nessa outra edição aqui, da Dark Side, também é linda, gente, demais. Tanto aquele quanto... Eu vou deixar aqui. Tanto essa edição quanto essa tem fitilho, tá? E isso é muito útil, porque são livros grandes, assim. Essa aqui, se eu não me engano, também tem algumas ilustrações. Não lembro agora. Acho que não, gente. Ai, tem sim. Tem sim, vamos ver aqui. Aqui. O pavão é a ilustração da capa original, tá? Por isso que ele tá presente em tantos lugares.
Então, gente, as traduções. Eu achei que essa tradução aqui, ela é uma tradução mais fiel ao original, porque ela tem uma linguagem que eu diria que é mais próxima à que se usava lá em 1813. E esta daqui é uma linguagem um pouco mais moderna. Eu gostei das duas, tá? Achei as duas ótimas. Aí vocês querem saber o quanto eu gosto desse livro? Antes de eu falar sobre ele, vou mostrar para vocês o quanto eu gosto desse livro. Essa daqui foi a primeira edição que eu comprei. Olha aqui a capa do filme que eu tava falando para vocês. E aqui então a gente tem a personagem principal, Elizabeth Bennet, e aqui nós temos o Mr. Darcy, o protótipo de homem praticamente perfeito. Essa daqui então é a capa do livro, do filme, e como eu falei, foi por conta do filme que eu comprei e li esse livro. Essa é uma edição bilíngue, inclusive, saiu pela editora Landmark. Não tem, é uma edição que não tem ilustrações, mas aqui dentro, opa, tem um marcador aqui, mas aqui dentro, ó, então a gente tem em português aqui e em inglês, a versão em inglês aqui, pra gente cotejar, né, ler nas duas, então, muito bom. Quer saber? Eu tenho mais uma edição de Orgulho e Preconceito. Essa aqui! Essa daqui saiu pela editora Pé da Letra. Eu não li nessa edição, tá, gente? Então, essa daqui eu li há 10 anos atrás, um pouco mais. Agora eu li nessas outras duas edições aqui. E essa daqui eu comprei, veio num box que eu comprei com outros livros da Jane Austen. E essa daqui é uma edição um pouco mais simples, assim, pelo que eu posso ver, tá? Mas a diagramação me parece boa, é texto integral, então... E é uma gracinha a capinha, né? Bem linda. Mas então, vamos lá falar sobre o que se trata. Arrumei até um cenário aqui, com todas as minhas edições de Orgulho e Preconceito. Gente, existem outras edições maravilhosas deste livro, porque ele é muito famoso, ele é muito lido, ele já foi adaptado para filme, para série, então tem muitas edições. Essas aqui não são as mais bonitas, tá? Embora eu, principalmente, ame essas duas, eu tenho um carinho especial por essa, porque foi a primeira que eu li, né? E essa aqui eu também acho bem bonitinha. Mas enfim, do que se trata essa história? Então aqui a gente tem, a gente vai conhecer a Elizabeth Bennet, que é a nossa protagonista, e o Mr. Darcy, que também é outro protagonista da história. A gente vai conhecer a família da Elizabeth. Ela é a segunda filha de uma família grande, ela tem outras 5 irmãs, todas mulheres, e então a gente conhece a casa dela, o pai e a mãe dela. E também a gente conhece o Sr. Darcy. Em resumo, a sinopse trata de como era importante naquela época que as mulheres se casassem para poder se sustentarem, ainda mais numa família onde só tinha meninas, onde só tinha mulheres, filhas mulheres. A casa da família não ia ser herdada por nenhuma das meninas, porque como não tinha um filho homem, o filho homem é que herdaria aquela casa, as terras, enfim, seria o herdeiro da família. Então, por conta de que as meninas não herdariam nada, o patrimônio da família ia ser revertido para o parente homem mais próximo, que é um primo distante, que inclusive aparece aqui nessa história e que é assim, hilário. A mãe da Elizabeth é super preocupada em casar todas as filhas e a gente fica até incomodado com essa situação, porque a preocupação dessa mulher é tão grande, a única preocupação da vida dela, na verdade, é casar as filhas, tá? Só que eu entendo, né? A gente vai entendendo que se não for dessa forma, as meninas, as filhas, elas vão ficar desamparadas. Então a preocupação da mãe, na verdade, ela tem razão de ser, né? Aí a gente conhece o pai da Elizabeth, que é o Sr. Bennet. Ele é uma figura, gente, ele é muito irônico, ele brinca com a mãe da Elizabeth. E ela não entende as ironias dele, assim, gente, esse livro é muito divertido de se ler. A forma como a Jane Austen escreve, muitas vezes você tem que parar para gargalhar, porque as coisas que que os personagens dela falam, elas são, assim, sérias ao mesmo tempo e hilárias, tá? Mas então a gente vai acompanhar então essa família em busca de casamento para as filhas, e numa dessas situações que vai acontecer de bailes, de visitas, umas pessoas tomando chá na casa das outras, aquelas coisas que acontecem lá naqueles romances de época, aqui escrito com maestria, né? A gente vai acompanhar então
a Elizabeth e o Mr. Darcy se conhecendo. Num primeiro momento, o Darcy desdenha da Elizabeth e ela fica com um orgulho ferido com relação àquilo ali. Ela não tem o mesmo padrão de vida dele, ele é rico, riquíssimo, e ela é uma pessoa de uma família pobre, classe média, assim, mas ele é abastadíssimo. Então, a gente vai vendo a dificuldade que ele tem de aceitar, gostar de uma pessoa socialmente inferior a ele, e ela se sente obviamente ofendida pela forma como ele desdenha dela. Porém, situações vão acontecendo aqui dentro do livro que você vai vendo que o relacionamento deles vai florescendo, eles vão se conhecendo e admirando um ao outro. Gente, muito bonito, muito bonito. Eu adoro esse livro, recomendo, 5 estrelas, favoritado. É o meu romance de época, assim, favorito. Para quem gosta de romance, tem. Para quem gosta de drama, tem. Comédia, tem. Tem muita coisa aqui nesse livro, gente, super recomendo. As minhas próximas leituras, gente, foi uma duologia e eu vou já mostrar os 2 livros ao mesmo tempo. Então, primeiro eu li O Que o Rio Sabe, da Isabel Ibáñez, saiu pela Arqueiro, e eu terminei esse e fui correndo comprar esse aqui, que é a continuação, né? Onde a biblioteca se esconde. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma aventura que acontece no Egito. Eu adorei! Uma aventura misturada com romance. Pode se chamar... Eu acho que o livro é uma ficção histórica, tá? Assim, conceitualmente falando, eu acredito que se encaixe nisso. Eu quero mostrar dentro, porque tem 2 imagens aqui, que provavelmente foi feita por IA, mas eu não me importo. Eu achei linda a imagem da protagonista aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. E aqui, no final, a imagem do protagonista. Uma ilustração, né? Gente, uma graça, viu? Esse livro aqui se passa... Deixa eu ver qual é o ano. 1884. Então, por isso até que as ilustrações aqui são meio de época, né? Olha só. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma protagonista que nasceu na Argentina, em Buenos Aires. Ela é filha de 2 pessoas que pode-se dizer que são arqueólogos, não tenho certeza mais, acho que sim. E eles passam muito tempo no Egito, escavando e estudando, enfim. E ela nunca foi para o Egito, porém os pais dela passam a maior parte do ano lá e deixam ela morando lá com uma tia, lá em Buenos Aires. Só que a gente começa essa história com a informação de que os pais dela desapareceram no Egito e foram dados como mortos. Ela tem 17 anos, se eu não me engano, e ela parte em busca de descobrir mais informações dessa situação. Então, 1884, ela sai de Buenos Aires de navio e vai até o Egito sozinha, fugida. E então a gente vai acompanhar a trajetória dela lá nessa investigação sobre a morte dos pais dela. Porém, não é um livro de mistério, embora tenha, sim, o mistério do desaparecimento / morte dos pais dela, que ela vai descobrir o que aconteceu. Mas nesse meio tempo, gente, a gente tem uma aventura aqui. Ela vai conhecer muitas pessoas que vão ajudar ela, mas também ela vai conhecer pessoas que vão enganá-la. A gente tem descrições de cidades do Egito que eu amei. E tem fatos históricos reais que aconteceram, porque eu fui dar uma checada para ver se era isso mesmo. E tem mesmo, e aconteceram mesmo. Informações sobre Cleópatra, informações sobre escavações em certos lugares, o que foi encontrado em tal lugar. Gente, eu fiquei assim, imersa nessa história. Fui procurar informações depois na internet. E quando um livro me pega, eu fico assim, sabe? Eu tô querendo sempre saber mais sobre aquilo e aqui eu cheguei nesse ponto. Mas então, a nossa protagonista chega lá no Egito e vai em busca do porquê, né? Que os pais desapareceram, o que aconteceu, enfim, tudo mais. Tem um tio dela que recebe ela lá. E tem o nosso protagonista que também recebe ela lá. E ele não dá muita bola pra ela, acha que ela é uma menina mimada, enfim, e não quer ficar de babá dela, mas o tio acaba colocando ele pra cuidar dela e eles acabam, então, desenvolvendo um relacionamento que inicialmente é meio gato e rato, assim, mas depois eles acabam se entendendo. E, então, assim, um livro fluido de ler, bem rapidinho, embora eles sejam livros grandes aqui, eu acho que mais de quase 450 páginas cada um, e eu li assim rapidinho.
Livro para sair da ressaca literária, se você gosta dos contemporâneos. Livro, então, que vai falar sobre fatos históricos verdadeiros e uma grande aventura, tá? Permeada com romance. O romance não é o protagonista aqui da situação, mas ele é importante e é gostosinho de ler também, confesso para vocês. Esse daqui eu adorei. O segundo eu não gostei tanto, embora esse aqui deixe aquele gancho pra gente ler esse outro aqui. Mas o segundo eu achei que focou um pouco mais no romance e menos na ficção histórica e na aventura e tudo mais. E eu achei que não foi tão bom. Mas valeu a pena ter lido, eu adorei. Eu acho que para essa duologia eu dou assim 4 estrelas. Principalmente por causa desse livro aqui. Mas valeu assim muito a pena e eu recomendo para quem gosta então desse tipo de livro. Troquei a minha xícara de café pelo copo d'água, mas vamos continuar aqui. Só falta um livro, gente. De uma autora local, então, aqui de Santa Catarina, um livro que eu acho que eu considero infanto-juvenil, eu li com a minha filha, é o Spike, Uma Explosão de Sentimentos, da Ivânia Maria Welter. Eu conheço a Ivânia, ela é uma querida. E esse livro foi um presente dos avós da minha filha, os meus pais, para ela. Eu li junto com ela sem saber da história antes. Aí eu já vou deixar uma ressalva aqui para vocês. Acontece uma coisa triste aqui nesse livro. A minha filha tem 6 anos, eu e ela lendo juntas e chorando copiosamente quando essa coisa triste aconteceu. Coisas tristes acontecem na vida real, certo? Então eu não vejo problema em a gente ler situações assim, mas fica o aviso de que se você, quando você lê com o seu filho, você muda um pouco as palavras para suavizar alguma situação, enfim, leia primeiro, tá? Tirando isso, e que não é uma coisa ruim, tá? Muito pelo contrário. Acontece essa situação triste, mas de uma forma tão bonita. Meu Deus do céu, acho que foi por isso que a gente ficou tão emotivas, eu e a Sofia, porque foi muito bem escrito. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês esse livro. Ilustrações de Janete Fátima Bertocchi, e eu falo das ilustrações porque elas estão presentes de uma forma belíssima, em toda a história. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que fofo. Por favor, a dedicatória para Spike, que me revelou o amor incondicional além das diferenças e da vida. Gente, o Spike, ele existiu, tá? Ele era um cachorrinho da Ivânia. E aí ela conta a história dele, né? A história real aqui, então, através de uma escrita muito bonita, muito fluida, que traz reflexões sobre o cuidado com os animais, sabe? O cuidado com o outro. Eu achei um livro muito lúdico, muito bonitinho, tá? A gente se encanta aqui pelas ilustrações e pela escrita da Ivânia. Olha que amor essa capa, quando a gente abre assim. Lindo, né? Super recomendo aí para quem gosta de animais, para quem tem bichinhos de estimação e para dar de presente também para alguma criança, porque fala sobre os cuidados que os bichinhos tanto precisam e que eles merecem, na verdade. Então, assim, eu finalizo, vou trazer de volta a minha pilha aqui. Eu adorei as minhas leituras desse ano, né? Embora esses aqui sejam só de março para cá, as anteriores também tô adorando. Esse ano tá muito bom, assim, de leituras. E eu gostaria muito que vocês me contassem aí o que vocês andaram lendo ultimamente, o que vocês me indicam para ler, porque a ideia de ter esse canal é a gente conversar sobre livros para que eu possa indicar algumas coisas para vocês do que eu já li e de como eu vejo essas leituras e também receber aí indicações de vocês. Eu agradeço muito para quem ficou até aqui. O seu curtir é muito importante aí, como você sabe. Eu vou terminar o vídeo com esse livrinho aqui que eu amei tanto, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.